tenho o prazer de receber em nossos estúdios o especialista em tecnologia da informação e ativista de software livre, ele que assumiu a responsabilidade de comandar as estratégias das redes sociais da então candidata Dilma Rousseff, Marcelo Branco. Ele está aqui em Rio Branco para participar do Vida Digital, evento promovido pelo Movimento Acreano de Software Livre, que debaterá a importância do Marco Civil na internet brasileira. Marcelo Branco, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Todos os ouvintes. Um prazer estar aqui em Rio Branco mais uma vez. Prazer nosso. Marcelo, claro que para quem está nos assistindo, como é que foi, rapidamente, essa experiência de comandar as estratégias de redes sociais da então candidata, hoje presidente Dilma Rousseff? Como é que foi essa experiência? Acho que foi uma experiência fantástica, porque é a primeira vez que o Brasil enfrentava uma eleição com a internet livre, né? Então as possibilidades foram amplas de criar uma estratégia que foi bem sucedida. Quer dizer, nas mídias sociais, a vitória da Dilma foi superior ao próprio resultado eleitoral, em diferença com seu principal adversário, José Serra. E todos os temas que foram muito polêmicos, muito problemáticos em relação à campanha da Dilma, temas religiosos, a questão do aborto, nas mídias sociais, a militância organizada através dessas ferramentas conseguiu dar um resultado bastante positivo para a Dilma. Então aprendemos muito, obviamente, né, nesse processo. Pois é, tem muito terrorismo nas redes sociais, essa guerra de informação e contra-informação que a gente inclusive vê hoje entre o deputado Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado Jean Willis, que é ativista dos direitos dos grupos GLBTs. Como é que você analisa essas guerras também nas redes sociais? Eu acho que a informação negativa, a campanha negativa, a ideia de destruição de reputação é uma coisa muito negativa. Eu não gosto muito, acho isso extremamente negativo. Agora, a polêmica, eu acho que ela é saudável, né? Quer dizer, a discussão, o debate, né? Então, acho que esse debate específico da Comissão de Direitos Humanos é uma das grandes polêmicas no Brasil nesse momento. E eu acho que os dois representam muito bem os dois interesses que estão colocados em jogo aí nesse debate de direitos humanos e liberdade e opção sexual e tudo isso, né? Muito bem. O Marco Civil da Internet, que é o principal tema dessa nossa conversa, vamos falar também do Vida Digital. O que é o Marco Civil da Internet, gente? É um projeto de lei que visa estabelecer direitos e deveres na utilização da internet em todo o Brasil. Atualmente, ele tramita na Câmara dos Deputados e é o PL 5.403 de 2011. Era a antiga PL 2126 de 2011, que era mais polêmico, porque tinha algumas tentativas de engessar, de enquadrar, enfim, o uso livre da internet no Brasil. E eu queria que você falasse exatamente disso. Qual é a importância de o Brasil ter o seu marco civil regulatório de internet? Acho que, em primeiro lugar, para garantir a liberdade plena de expressão. Então, isso é uma das questões básicas do Marco Civil, né? Que a internet seja um espaço de livre expressão, né? Garantir o equilíbrio entre os diversos agentes econômicos da cadeia produtiva da internet, sem pender para um lado ou pender para o outro, né? Para que isso possa proporcionar uma estabilidade jurídica e atrair investimento para o Brasil nessa área estratégica que é a área da internet, né? E garantir também os direitos civis dos cidadãos, quer dizer, né? De que forma os cidadãos que estão participando no dia a dia dessa rede, entregando seus dados pessoais, o seu comportamento nessas diversas plataformas de redes sociais, podem ser protegidos nos seus direitos, né? Protegidos, então, por exemplo, das suas informações, porque tem site que troca informação da pessoa para mandar spam, para mandar oferta. Uma das coisas que o Marco Civil estabelece, né, é que as informações armazenadas pessoais nas redes como Facebook, Twitter, Google, só podem ser disponibilizadas publicamente ou por interesses comerciais com autorização expressa do usuário. Quer dizer, as informações pessoais não podem ser usadas para ser vendidas para terceiros, etc. Então protege, né? E o grande tema hoje em debate na internet é a questão da privacidade, né? O direito à privacidade. Por exemplo, a lei Carolina Dickmann, que veio antes de se aprovar no Congresso o nosso Marco Civil. Como é que você viu isso? Eu acho que foi pressão, enfim, de grupos de interesse, né? Mas é uma lei que ela não é de toda ruim, mas ela atropelou o processo do Estado Democrático de Direito, porque se a internet não tem nenhuma regulamentação, e a primeira regulamentação da internet é um código penal que diz como que tem que punir as pessoas, de que forma que tem que punir, sem garantir os direitos civis. Quer dizer, no mundo real, para que haja uma investigação em cima de um suspeito, tem que estabelecer
os direitos civis. Não se pode arrombar uma porta de uma residência sem mandato judicial, né? Não se pode grampear um telefone sem que se tenha uma autorização judicial para isso, etc, etc. Né? Então, acho que a internet também tem que respeitar esses princípios do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, nós não podemos ter uma internet vigiada, grampeada, né, com o pretexto, né, de proteção, etc. Até nós comentamos uma coisa bastante interessante. Hoje existe os 3 cavaleiros do Infocalipso, né, que justificam tudo no sentido de restringir as liberdades civis na internet. E quais são? É o terrorismo, né, a questão da pedofilia, né, que são questões sérias e graves, né, e a questão dos direitos autorais. Né? Então, esses 3 temas justificam, né, a criação de várias iniciativas que procuram grampear indiscriminadamente a rede. Grampear, né? Sim, nós temos hoje uma internet vigiada e eles querem transformar isso como se fosse algo legal, vigiar a internet. A gente acompanhou o ano passado toda a luta contra a pipa e contra a sopa, né, que foram projetos polêmicos em escala global, que exatamente estabelecia o direito do provedor de internet, né, filtrar os conteúdos que estão saindo da nossa conexão à internet, vigiando cada usuário para ver se esses usuários, que tipo de conteúdos eles estavam compartilhando na rede. Um desses cavaleiros do apocalipse aí, a indústria dos direitos autorais, a indústria do copyright, né? Se eu quiser, por exemplo, através de um dos programas mais conhecidos do mundo hoje, o Emule, trocar meus arquivos de vídeo, de filme, de música com você, o Marcelo lá em Porto Alegre, ele é gaúcho de Porto Alegre e eu aqui em Rio Branco, a gente vai trocar uns arquivos. Ué, eu não paguei por aquele arquivo, é meu, eu quero compartilhar com você. Tem gente que é contra isso? Não, as legislações, a atual lei de direito autoral no Brasil, que é uma das leis mais draconianas do mundo, ela coloca isso como um delito civil. E as várias iniciativas querem criminalizar, transformar isso, por exemplo, num crime com penas de 3 a 4 anos de cadeia por uma simples troca de arquivos. Eu vou dar um exemplo que recentemente chocou o mundo, foi o Aaron Swartz, um gênio americano, um dos especialistas de internet mais conceituados do mundo, jovem, que simplesmente ele disponibilizou livremente milhares de arquivos científicos do MIT, né, para que todos pudessem utilizar esses artigos científicos para recriação a partir da obra original, fazer derivadas dela, como funciona a ciência e a academia. Por ele ter feito esse tipo de ação de disponibilizar, ele estava quase prestes a ser condenado à prisão perpétua e ter que pagar uma multa de 35 milhões de dólares. Mas quem entrou com essa ação contra ele próprio? O Instituto de Tecnologia de Não, foi as associações de direitos autorais, da indústria fonográfica, a indústria do cinema, as grandes editoras, né? E esse jovem, nessa perspectiva de ter menos de 30 anos, ser condenado à prisão perpétua, né? E ter que pagar uma multa de 35 milhões de dólares por ter liberado os arquivos científicos, se suicidou, né? E virou um grande caso da internet. Então as penas, né, hoje, em relação, que a indústria do copyright tenta impor a possíveis delitos ou crimes na internet são desproporcionais, né, à realidade. Quer dizer, né, qual o crime de um jovem que disponibilizou artigos científicos para que as demais pessoas na rede pudessem ler, aproveitar aqueles artigos científicos para sua formação, etc, etc. E qual o papel das operadoras de telefonia nessa história da internet livre? Por exemplo, eu estou utilizando um site, sou assinante de um determinado portal, e se eu atingir o meu limite de e-mails, eu tenho a minha internet rebaixada. O que você pensa disso? Isso é uma tentativa das operadoras de telecomunicações enquadrar a internet no seu modelo de negócios antigo. Hoje na internet tu paga por uma velocidade. Então se tu tem 1 mega, tu anda mais veloz do que tu ter 150K. Né? Se tu tem 10 mega, tu anda mais veloz. Agora o tipo de conteúdo que trafega dentro da rede não é filtrado e não é discriminado. Tá? Esse não era o modelo das empresas de telecomunicações antigas, que cada tipo de serviço tinha um tratamento técnico, uma velocidade. Então se tu trafegava vídeo, tinha um tratamento e um preço, né? Se tu trafegava voz, tinha um tratamento e um preço, e se tu trafegava textos, tinha um tratamento e um preço. E mais, se esses dados eram trocados entre um usuário de Rio Branco e um usuário do Japão, tinha um preço, e se fosse no usuário de Rio Branco para o usuário de Chapuri, teria um preço menor, que era o modelo anterior. A internet veio para romper com isso. Não é a distância e nem o tipo de serviço que determina, que vai valorizar o serviço. Então, se tu tem uma banda lenta, um serviço com uma qualidade lenta, tudo que tu vai transferir pela internet vai ser mais lento do que se tu tem uma internet mais veloz. Então, esse
essa tentativa das operadoras se chama quebra de neutralidade. Eles querem instalar filtros na saída de cada usuário da internet para saber se esse usuário está compartilhando vídeo, está compartilhando arquivos, que tipo de arquivos, e dá tratamento diferenciado. Então vamos supor... Mas isso também não quebra a minha privacidade? Claro que sim. Só há uma forma hoje, pela própria característica da arquitetura da internet, de saber o que nós estamos compartilhando na rede. É o grampo. É a vigilância discriminada. E grampo é ilegal, a não ser se é autorizado judicialmente. É autorizado judicialmente. Mas a internet hoje é grampeada. Hoje é grampeada porque esses interesses, né, a Associação Antipirataria passa o dia inteiro querendo perseguir meninos, garotos e garotas que ficam compartilhando arquivos na internet para tentar enquadrá-los em algum tipo de lei. Né? Então isso para nós é inaceitável. Né? Então o Marco Civil tem como princípio básico a neutralidade na rede, o texto original, né? E tem como princípio básico que a retirada de conteúdos da internet só pode ser feita com mandato judicial. O que você acha da tramitação desse projeto de lei no Congresso? A gente sabe que já tem um tempo que o Marco Civil é debatido. Por que está travado? Por que a coisa não flui, não anda, Marcelo? É que dois interesses que não se manifestaram nos dezenas de debates públicos e audiências que ocorreram no Brasil inteiro se manifestaram como lobby dentro do parlamento e junto ao Ministério das Comunicações, né? Que é o interesse da indústria de telecomunicações, principalmente da indústria do copyright. Então, quando o projeto estava praticamente para ser votado, né, surgiu as operadoras, o lobby das operadoras contra a neutralidade na rede está instituído no marco brasileiro. Né? E surgiu um lobby da indústria do copyright para retirada de conteúdos sem mandato judicial. Né? Que isso fere a liberdade de expressão. Você defende algum tipo de filtro? Por exemplo, sim, contra a pedofilia, contra... Sim. Recentemente, o Facebook foi obrigado a retirar uma cena de decapitação. Óbvio. Não, existem exceções à neutralidade na rede. Né? Então a grande polêmica é quem trata as exceções à neutralidade na rede. Quem trata isso? No nosso ponto de vista, deveria ser o Comitê Gestor da Internet Brasileira, que é o órgão que gere muito bem, é um exemplo mundial de gestão da internet, a partir de regras criadas pelo Poder Executivo e Legislativo. Né? A grande polêmica é que o Ministério das Comunicações acha que quem deve tratar as exceções à neutralidade na rede é a Anatel. Só que a Anatel representa os interesses dos grupos de telecomunicações e, obviamente, ela não é isenta para determinar as exceções à neutralidade na rede. Então essa é a grande polêmica. As exceções, por exemplo, o spam, o e-mail indesejado. É óbvio que tem que ter um filtro anti-spam. Né? Claro. Os provedores colocar um filtro anti-spam. Eu sou fã do filtro anti-spam. Então é um filtro que todos nós concordamos que é legítimo que se instale. A questão da pedofilia. A exceção para retirada de conteúdo sem mandato judicial no caso da pedofilia já existe. Então não está em questão. Então são exceções à neutralidade, exceções que a gente admite como exceções que valorizam, né, a democracia, a liberdade de expressão. Agora não tu colocar filtros por interesses econômicos de grupos ou colocar filtros por interesses políticos. Né? Então imagina uma internet vigiada por interesse, um país que tem uma ditadura, por exemplo, o Irã, China, todo né? o conteúdo é fiscalizado. É tudo filtrado. Exato. É tudo filtrado. Então os mesmos filtros que servem para discriminar o tipo de serviços que as operadoras de telecomunicações querem botar em toda a nossa internet brasileira, né, são os mesmos filtros que servem na China para bloquear conteúdos por ataques à liberdade de expressão. Gente, o Marcelo Branco participa do Vida Digital, esse evento que é promovido pelo Movimento Acreano de Software Livre, com apoio da Secretaria de Comunicação do Estado. Meu abraço aqui a Andréa Zílio, sempre querida, a Secretaria de Articulação Institucional e a Procuradoria-Geral do Estado. Ainda há pouco eu conversei aqui com o procurador Rodrigo Fernandes. E acontece lá na Uninorte amanhã, aberto ao público. Olha que oportunidade para você ouvir o Marcelo, trocar ideias, aprender pra caramba a respeito desse Marco Civil. E acontece ali na Uninorte, 19 horas, no 4º andar do Bloco D. Marcelo Branco, muito obrigado pela tua vinda. Um abraço. Sucesso, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.